retornando ao programa depois de algumas semanas aí afastada, a coach Carolina Linhares. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Certo. Carol, por que trabalhar demais pode ser tão perigoso como fumar? Olha só, que comparação, né? Mas é verdade, existe hoje várias pesquisas que comprovam que trabalhar demais é tão perigoso quanto fumar ou outras coisas que prejudicam a saúde. Mas calma aí. Sim. Vamos explicar direitinho esse vamos negócio. Lá, vamos. Bom, com o trabalho a gente adquire muitas coisas. Sim. Não é? Além de relacionamentos e tudo mais. Então, tem um lado negativo nisso? Tem um lado negativo. Por quê? Porque quando a gente trabalha demais, a gente geralmente não dá pausa para o nosso cérebro. E essas pausas que são necessárias fazem a gente ser mais criativo, inovador e ter mais produtividade no próximo momento de atenção. Então, o que acontece? Esse estudo, que eu vou falar hoje, ele é de um livro de um norte-americano, que é cientista, pesquisador, neurocientista, na verdade, Audrey Smart, onde ele escreveu um livro que se chama Piloto Automático. A arte de não fazer nada, né? E ele, nesse livro, ele comprova a teoria de Domenico de Masi, que em 1995 escreveu o livro Ócio Criativo. Domenico de Masi já dizia que não fazer nada era extremamente produtivo para a vida, para a qualidade de vida e produtivo para o trabalho. Essa parada que você falou agora há pouco ali, não pode ser das férias apenas? Não pode. Não tem nada a ver com férias, tá? O que acontece? Essa parada, o ócio, quando ele fala de ócio criativo, ou quando o Audrey fala de piloto automático, é exatamente a gente entrar em outra, vamos dizer assim, outra tensão cerebral, entendeu? Porque quando a gente está trabalhando, a gente está com uma energia, né? Quando nós estamos num ócio, que não é não fazer nada. Domenico de Masi até diz que ócio é se divertir, ócio é também fazer alguma atividade, não é ficar de perna para o ar, mas é dando a oportunidade para o nosso cérebro estar em um outro tipo de tensão. Que tensão é essa? É uma tensão onde a gente consegue conectar com o nosso subconsciente, onde o nosso subconsciente ele aparece também. Por exemplo, sabe aquele momento em que a gente fica assim olhando para o nada e de repente vem um tipo de pensamento que tu nem sabe por que tu tá divagando, sabe, né? Então, é exatamente essa estação que a gente tem que buscar de vez em quando. O ócio é exatamente estar, de repente, vendo uma galeria de arte é ócio, caminhando é ócio, pescando é ócio, fazendo um lazer é ócio, né? Então, Mas não estando preso a algum pensamento, assim, né? Deixando o cérebro bem livre, né? Exatamente, estar com o cérebro bem livre, bem aberto. Quando aí até perguntaram para ele, tá, mas então no livro tem algumas passagens, ver televisão é um ócio? Não. Ver televisão é quase igual, o teu cérebro está quase igual na mesma tensão de quando tu estás trabalhando. Na verdade, quase tudo que nós fazemos durante o dia, nós estamos na mesma tensão cerebral. Eles oscilam, essa tensão oscila só em 5%. E o que o autor está sugerindo é exatamente que a gente oscile muito mais do que esse 5%. Ele diz no livro que o cérebro é mais ativo quando nós descansamos. Olha que curioso, Que coisa curiosa, né? E exatamente, em pesquisas comprovam que quando nós estamos, por exemplo, a gente acha, trabalhei o dia inteiro, vou chegar em casa, vou assistir televisão. Na hora que eu sento para assistir televisão, estou descansando, meu cérebro pode estar numa atividade ainda maior do que na atividade enquanto eu estou trabalhando. Né? Então, a sugestão da questão do ócio é exatamente a gente estabelecer essas pausas onde a gente está com a mente mais relaxada. Mas e aquelas pessoas que ficam muito ansiosas quando não estão fazendo nada, aparentemente? Então, geralmente as pessoas ficam muito ansiosas quando não estão fazendo nada por uma situação, né? A situação é o seguinte, quando a gente está
está nessa estação de devagar, né? Onde a gente está nesse momento onde a gente está contemplando, onde a gente está simplesmente pescando ou simplesmente cozinhando, geralmente aparecem essas informações do subconsciente. E muitas vezes essas informações não são informações boas. E como elas não são boas, a gente fica, então, não gosta desse tipo de informação e essa informação gera uma ansiedade. Sim. Esse é um ponto. Um outro ponto também que gera ansiedade é a culpa. Porque como a gente está num mundo muito acelerado, o tempo inteiro tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer, tem que acontecer. Essa é a informação que a gente recebe do mundo o tempo inteiro, não é? Quando você para, se sente culpado. Quando você para, você está culpado. Pô, eu tô em casa cozinhando, eu devia estar lá trabalhando, pô, meus funcionários estão em reunião, ou eu devia estar indo vender, ou eu devia... É sempre assim, ou eu estou pescando, ou eu estou numa galeria de artes, ou eu fui assistir alguma coisa para me divertir, alguma coisa nesse sentido, aí a gente tem a culpa. Então, por isso, esse não fazer nada gera uma ansiedade. Obviamente que essa ansiedade não é nada bom pro ócio. Com certeza. Né? Mas então é preciso mudar esse estado mental, né, de atenção constante. É necessário? É necessário. E o que os estudos, as pesquisas dizem? Que tem que se fazer isso todos os dias, toda semana? Como é que é? Então, na verdade, olha só, é uma coisa até uma comprovação que preocupa aí muitos empresários, porque eles dizem que o funcionário deveria trabalhar menos horas por dia. Diz que não adianta querer produtividade em 8 horas ou 10 horas de trabalho que não vai ter. É muito mais fácil se ter produtividade, alta produtividade em 4 horas de trabalho. A alta produtividade de um colaborador é em 4 horas de trabalho. Obviamente que a gente sabe que isso impactaria também no bolso do colaborador. Mas ao menos ele tem um tempo de lazer, um tempo com a família, um tempo com esse ócio aí criativo que precisa, né? Então, assim, até Domênico de Masi, em 1997, eu acho, 8, eu tive a oportunidade de ir numa palestra dele. E ele dizia o seguinte, ele na época era presidente de uma grande universidade lá na Itália, e ele dizia que os colaboradores da universidade, eles recebiam 2 horas de ócio por dia. Então, eles não trabalhavam 8 horas, eles trabalhavam 6 horas e 2 horas de ócio. E essas horas de ócio tinham que ser comprovadas, onde eram para pescar, para ir na galeria de arte, para cozinhar, para fazer, de repente, uma coisa que desse prazer, sabe? Um curso de fotografia, coisas nesse sentido. Esse momento de ócio, na época, nesse estudo que ele realizou, esse momento proporcionou uma produtividade, uma rentabilidade do negócio acima do que eles esperavam. E se isso fosse feito dentro da empresa, por exemplo, você acha que teria o mesmo resultado? Olha, a nossa... Por exemplo, vamos ficar 2 horas onde você pode parar, ler um livro, escutar música, conversar, enfim, fazer alguma coisa para dar essa... Eu penso que isso é uma questão cultural, né? Não é simplesmente tu implementar uma política dessa que vai haver uma mudança. Por quê? Porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de ter esse momento do ócio, como a gente falou, porque ainda gera muita ansiedade. E até o estudo comprova que essa ansiedade é gerada porque as pessoas têm medo de se autoconhecerem. Esse momento do ócio, esse momento de baixar a tensão, esse momento de a gente se conectar com o subconsciente, é um momento onde a nossa consciência abre, aonde a gente recebe informações que a gente não consegue receber na nossa pauleira do dia a dia. E essas informações são as informações cruciais para aumentar o nosso autoconhecimento. E aumentando o nosso autoconhecimento, consequentemente, eu também vou ser mais produtivo, porque eu vou saber onde que eu dou mais resultado. Claro que entendeu? Sim. E isso não é uma coisa, então, que se faça do dia para a noite, mas quais são os passos que quem estiver em casa nos assistindo agora pode seguir para alcançar? Então, uma das questões é exatamente se dar o direito de ter alguns momentos de ócio por dia. Não é 1 ou 2, é alguns momentos. Não precisam ser longos esses momentos, mas a gente deveria ter, assim, pelo menos 2 momentos por cada turno.
entendeu? E que poderia ser de 15 minutos, de meia hora, entendeu? Momentos de ócio mesmo, momentos onde eu vou fazer atividades que me dê prazer, momentos onde eu vou ficar contemplando, momentos onde eu vou fazer um hobby, alguma coisa nesse sentido. Vou fazer uma caminhada, vou deixar o meu pensamento fluir. Eu não vou coordenar o meu pensamento, que é exatamente essa... Nada de ficar anotando também? Nada de ficar anotando, é piloto automático, entendeu? É piloto automático. Então, assim, é ligar o piloto automático e deixar as informações virem. Obviamente que no futuro, para se trabalhar essas informações, é importante anotar, né? Então, assim... Mas aquilo que for mais importante, você vai aparecer. Exatamente, é recorrente e ela vai fixar, entendeu? Ela vai aparecer e assim por diante. Essa é uma boa situação. Uma outra situação é o seguinte, é a questão do sono. O sono é extremamente importante. Porém, o sono, ele não é ócio, tá? Então, tipo assim, eu vou descansar, vou dormir. Não. Quando tu dorme, tu não descansa o teu cérebro. Quando tu dorme, tu limpa. O cérebro funciona de uma outra maneira. Então, não é ócio, não é essa estação que o teu cérebro precisa para que tu contacte mais o teu teu subconsciente. Mas a limpeza é extremamente importante para que eu tenha... O sono faz a limpeza, é extremamente importante para que eu tenha calma e eu tenha ócio, né? Então, dar uma desacelerada no trabalho e criar esses momentos de ócio. Exatamente. E por que o interessante da chamada, né? Essa coisa de que trabalhar muito prejudica tanto quanto fumar. Porque Aldrin, ele comenta o seguinte, que dentro de alguns anos, as pessoas, a sociedade em geral, ela vai se dar conta, como hoje ela se dá, que cigarro faz tão mal quanto trabalhar tanto. Demais. Por quê? Há 50 anos atrás, ele faz um comparativo, todas as pessoas fumavam. E não era conhecido pela ciência o quanto o cigarro fazia mal à saúde. E hoje a gente vê os efeitos. O que ele comenta é que daqui a um tempo, cada ano vai se comprovando mais que trabalhar muito também faz mal à saúde e traz menos produtividade. Então, que culturalmente isso vai mudando e dentro de alguns anos, né, dentro de repente até algumas décadas, vai se ter a consciência de que é necessário trabalhar menos para se ter mais produtividade. Não, e é uma verdade porque até o termo workaholic, né, está sendo muito falado ultimamente. É verdade. E é incrível, assim, eu sou uma pessoa que trabalho bastante, né? E eu trabalho bastante porque eu sou viciada praticamente em trabalhar. Eu gosto de trabalhar, mas sabe aquela coisa de hábito? Então, assim, desacelerar, que eu venho frequentemente falando aqui no programa, né? Desacelera, é preciso desacelerar para ter mais produtividade e assim por diante. É extremamente produtivo, porque eu comprovo isso na minha prática. Hoje, eu dando essas pausas de algumas, sei lá, uma semana, assim, não fazendo nada, mas é com a cabeça mais livre, entendeu? Tendo essas pausas nos meus turnos de trabalho. Quanto isso gera muito mais produtividade. Quando eu trabalho, eu tô lá, sezona. A gente não para nunca, até por causa dos filhos, né? Não, a gente tem trabalho o tempo inteiro, mas é extremamente importante até para os filhos, porque muitas vezes a gente está lá assistindo televisão, isso a gente podia estar fazendo outra coisa para estar melhorando com eles, a produtividade com eles também. Sem dúvida. Carol, obrigada. Obrigada também. Olha, outras informações você encontra no site carolinalinhares.com e na semana que vem, terça-feira, você está de volta, né? Obrigada. Para encerrar este bloco, Vini Fernandes canta para vocês. Com Deus, lá vem você dizendo que vai mudar, me pedindo tempo pra consertar, mesmo sabendo que não dá pra pagar todo o mal que me fez. Vá com Deus, lá vem você dizendo que vai mudar, me pedindo tempo pra consertar, mesmo sabendo que não dá pra pagar todo o mal que me fez. Agora vou levando a vida sem você, rolou alguma coisa entre nós que não deixou acontecer. Tô fazendo de tudo pra esquecer alguém que muito me fez sofrer, traiu meu coração.
mexeu com a minha emoção. Quero ver você levar o troco agora. Vai doer e não é da boca pra fora. Posso até voltar, tentar perdoar. Eu garanto que será em vão. O respeito acabou e já não rola. Se me ama assim porque pisou na bola. Pego mais, não me apego não. Essa é a minha condição. Vá com Deus, lá vem você dizendo que vai mudar, me pedindo tempo pra consertar, mesmo sabendo que não dá pra pagar todo o mal que me fez. Vá com Deus, lá vem você dizendo que vai mudar, me pedindo tempo pra consertar, mesmo sabendo que não dá pra pagar todo o mal que me fez. Agora vou levando a vida sem você. Rolou alguma coisa entre nós que não deixou acontecer.